Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica aqui no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. Vamos colocar na tela o nosso site, www.pazian.com.br, para você acessar, conhecer os nossos trabalhos, nossos textos, livros, e também todo o programa que passa aqui, após alguns dias, nós hospedamos no site. Então você pode assistir novamente ou algum que você tenha perdido, tá bom? Pazian.com.br. Lembrando que nós contamos com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Pronto. Hoje nós estamos com um programa de estúdio e eu tenho aqui um prazer muito grande de trazer uma amiga, uma pessoa que eu respeito muito, como pessoa e principalmente como profissional. Doutora Sônia Palma, psiquiatra, que vai dar grandes dicas aqui pra gente. Sônia. Obrigada pelo convite, Humberto. É sempre um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa tão ocupada, né? Tão corrida, eu fiquei muito feliz de ter aceito, viu? Eu que fico contente pelo convite. Faz tempo, né? Faz alguns anos que você esteve no programa com a gente. Tá vendo? Você me esqueceu um pouco. Sônia, você é psiquiatra, né? Atende aqui em São Paulo. Sim. E você também ministra aulas. Eu sou professora universitária, eu dou aula para residentes na Universidade de Santo Amaro, na Unisa, né? E vou agora defender o doutorado numa área de infância e adolescência, que é uma área que eu gosto muito, de psiquiatria infantil. Estamos aí, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que você pegou o Pedro e já começou a se interagir com ele, né? Pedro é meu filho pequenininho. Um fofo. Sônia, eu vou tentar explorá-la ao máximo aqui, porque nesse trabalho que nós temos, não só de consultório, como de palestras, pessoas que nos procuram, nós percebemos muito, vou chamar de desarranjos mentais, psíquicos, não sei. E há muita informação a respeito hoje na literatura, na mídia, e muitas pessoas falam, todo mundo é livre para falar o que pensa. E eu entendo muita desinformação, então muitas pessoas com problemas ficam confusas o que tem, o que não tem. Então vamos começar por depressão. Antigamente, falava-se em depressão, a pessoa tinha a impressão que ela estava louca. Então ela não queria, não estou com depressão. Hoje me parece que virou moda. A pessoa está um pouco nervosa, tem algum problema, alguma tristeza mais profunda, estou depressiva, como se fosse um período só. O que é a depressão? A depressão é um transtorno mental caracterizado, então, por um humor triste, perda de vontade de viver, dificuldades para dormir, dificuldades para manter as atividades do dia a dia. Mas isso é uma doença, um transtorno mental, aliás, muito comum realmente. Tem crescido o número de diagnósticos de depressão a ponto da Organização Mundial de Saúde dizer que nos próximos anos, daqui a mais 5, 6 anos, talvez seja a causa mais frequente de prejuízos na vida econômica, na vida das pessoas, os quadros depressivos, né? De tanta importância que esses quadros têm. Só que hoje, realmente, é o que você fala, né? Nós confundimos muito depressão com tristeza. Tristeza todos nós temos, né? É só ter uma dificuldade na vida, nós podemos ficar tristes, perdemos um ente querido, perdemos o emprego e nós ficamos tristes. A depressão, você pode estar numa situação extremamente confortável, bem viajando e ter um quadro depressivo, né? Não necessariamente ele é consequência de efeitos adversos da vida, apesar que esses problemas na vida, eles estimulam a pessoa que já tem uma tendência. Hoje nós trabalhamos muito com uma questão da vulnerabilidade, né? Não quem tem depressão não é quem quer, é quem pode, no sentido de vulnerabilidade. Então, as pessoas que têm já familiares com depressão, já têm históricos de depressões anteriores, lógico que um evento adverso, uma perda de um emprego, pode, então, desencadear esse quadro. Por exemplo, geneticamente a gente traz isso, então, Sim. essa propensão Sim. a ser depressivo. Existem famílias de depressivos, né? Quando você vai tirar a história dessa pessoa, você pergunta, tem mais alguém na família? Tem meu tio, tem minha mãe, tem meu avô, tem mais pessoas na família, mas não necessariamente. A questão genética quer dizer que essa pessoa vai ter depressão, né? Ela precisa também ter a predisposição e mais fatores desencadeantes, que hoje, no mundo atual, não faltam fatores desencadeantes, né? No caso, então, a pessoa que tem na família pessoas depressivas, né? Ela já tem essa propensão. Quais seriam os cuidados que ela deveria ter, ou se há algum tipo de prevenção,
para não cair numa depressão? Assim, na verdade, é o que eu falei, a pessoa tendo a vulnerabilidade, fica às vezes muito difícil identificar esses gatilhos da primeira vez, né? Então, às vezes a pessoa, quando está se tratando da depressão, a gente coloca exatamente isso. Olha, presta atenção, né? Depois você vai tomar medicação, vai fazer terapia, vai fazer exercício, e aí, a partir daí, comece a prestar atenção em situações que o deixam mais vulneráveis. Isso é possível a pessoa identificar. Mas tem situações que não são, por exemplo, perder o emprego, não tem como você poder resolver. Mas, em geral, a pessoa tem uma qualidade de vida. Isso é uma coisa que a gente hoje virou também moda, né? Qualidade, todo mundo fala em qualidade de vida, mas o que é qualidade de vida? Eu acho que é um pouco essa reflexão em cima da própria vida. Tem muitas coisas que nós nos estressamos absolutamente sem a menor necessidade. No trânsito, né? No elevador que não chega na hora, né? Estamos atrasados, o elevador tem alguém segurando a porta. E isso já é motivo, muitas vezes, para desencadear situações que em pessoas vulneráveis podem precipitar, esse acúmulo de situações pode precipitar transtornos depressivos. Uma outra coisa que eu vou aproveitar, como eu falei para você que eu sou psiquiatra também da infância, tenho uma formação, hoje nós temos trabalhado muito com a identificação de transtornos mentais precoces, em crianças mesmo. Criança também deprime. A gente fala que não, a gente diz que não percebe, acha que criança não tem problema de depressão, também tem. E também tem que perceber sinais precoces em crianças e adolescentes. Hoje o mundo não é só estressante para os adultos, é também para as crianças, né? Então são várias, então quando você fala em prevenção, a gente tem uma prevenção mais tardia, que é aquele adulto que vai apresentar a depressão, que você pode pedir para que ele mude um pouco a forma dele ver a vida, como você também pode interferir em situações precoces na infância e na adolescência. No caso da criança, o tratamento também é com química, com remédio? Se for sim, em quadros graves, sim. Porque tem crescido muito o número de suicídios na adolescência, né? Nós temos no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, os dados não são muito confiáveis, né? Então, mas assim, eu fiz um levantamento de 2 anos, em 2 anos houve um aumento de morte em adolescentes por métodos violentos, enforcamento, por arma de fogo, envenenamento. Então, é uma coisa também que não se fala muito, mas que é extremamente grave. Os adolescentes hoje também não têm uma capacidade, muitas vezes, de superar as suas problemáticas próprias da vida, né? Se você for pensar, às vezes, desmanchar um namoro em quem já tem, um adolescente já tem uma vulnerabilidade, pode levar à depressão e ao suicídio. A depressão, algumas pessoas pensam que é somente forma de pensar, né? Se eu mudar meu pensamento, vai mudar tudo. Mas tem uma química no corpo, né? O que seria essa mudança química no corpo? Qual a função da serotonina nesse aspecto? De uma forma simples, né, nós colocamos que a depressão é uma alteração, uma diminuição de neurotransmissores, da serotonina, e que isso levaria, então, a uma diminuição das transmissões nervosas, né, e com isso também os sintomas que nós percebemos de diminuição de humor, diminuição de sono, né? Mas é uma coisa muito mais complexa do que isso. Exatamente o que causa exatamente, nós não temos uma noção. A gente sabe assim, que melhora. Por que a gente pensa na serotonina? Porque medicações que vão influenciar ou vão aumentar ou disponibilizar mais serotonina no organismo melhoram a depressão. Então, indiretamente, a gente sabe que esse neurotransmissor está envolvido. Nós sabemos hoje que tem alterações do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, envolvendo, então, mecanismos de estresse, mecanismos inflamatórios, né? Pesquisas, até eu tenho um brasileiro que pesquisa muito, mecanismos de inflamatório. Então, provavelmente, os próximos antidepressivos sejam mais próximos dos anti-inflamatórios do que dos antidepressivos, né? Então, tem trabalhos mostrando que uma pessoa extremamente deprimida, quando você vai olhar, vai medir os marcadores inflamatórios, ele é quase como se a pessoa tivesse uma septicemia, né? Mostrando, então, que não é simplesmente uma questão só serotonérgica ou noradrenérgica, mas é uma questão muito mais complexa, de cascatas de eventos que acontecem no organismo, uma vez desencadeados por essa vulnerabilidade, por essa genética. Ou seja, um mundo aberto ainda para de pesquisas, e tem muita gente pesquisando isso, realmente. Eu
Falta um pouquinho só para o comercial, mas já vou pedir um minutinho, porque assim a gente não quebra o raciocínio. Gente, um minutinho, a gente já volta com a doutora Sônia nesse assunto aqui super interessante. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Colocamos o site aí na tela, pazian.com.br, para você acompanhar o nosso trabalho, saber das nossas atividades. E também lembrando que esse programa, após uns 2 dias, ficará disponibilizado no site. Então você pode assisti-lo. Muito interessante, tem informações aqui importantes para digerir com calma, tá bom? Apoio do nosso programa, Instituto Vera Lúcia Cardoso. Doutora Sônia Palma, psiquiatra, professora de psiquiatria. Eu dou aula para residentes, estagiários dessa universidade, em psiquiatria infantil. Eu faço psiquiatria infantil. Sônia, ainda nessa área da depressão, a pessoa muitas vezes busca, eu percebo isso, a pessoa vai atrás de medicamento. Ela sente aquela insatisfação, né, aquela falta de vontade de tudo. Então ela vai em busca de um medicamento para suprir, como se fosse a pílula do êxtase. Como é que é isso? Essa pílula dá esse êxtase, ela acaba vinculando a pessoa, linkando a pessoa ao medicamento, você faz um tratamento por um tempo, desmama. Em relação à própria depressão, né? Se nós entendemos que a depressão ela tem essa cascata de eventos neurofisiológicos que vão provocar os sintomas que nós percebemos, a medicação é necessária, né? Até porque essas pessoas sofrem muito, elas têm ideação suicida, elas têm perda de dias de trabalho, elas têm problemas de relacionamento familiar, não dá para problemas de sono grave. Então, há uma necessidade de medicar. O que eu acho que não é só a medicação, é o que você falou no começo, tem que haver uma mudança também da forma de pensamento. Então, terapias são importantes, terapia que essa pessoa aprenda a identificar os gatilhos da depressão, que ela consiga mudar o estilo de vida, o esporte, um esporte importante, yoga. Hoje eu venho trabalhando muito, encaminhando meus pacientes muito ansiosos para o yoga, porque faz um controle de respiração. Então, assim, na verdade é um conjunto, né? É um pacote, né? Onde a medicação é uma parte importante, porque vai corrigir a disfunção, mas tem outras medidas que têm que ser feitas para corrigir as disfunções cognitivas, como é que essa pessoa vê e reage frente à vida, que também é muito importante. Senão você dá a medicação por um ano e meio, a pessoa fica bem, dali a 6, 7 meses ela recai. Exato. Frente a uma outra situação que ela não consegue lidar, ela vai recair novamente. Então, é necessário, eu brinco, um pacote de intervenções que
que tem conta de todo o quadro. Tem que analisar caso a caso. Sim, né? cada caso é um caso. Tem situações que precisam de uma terapia familiar, porque você identifica que os gatilhos estão mais nas relações familiares. Em outras, situações, por exemplo, de orientação profissional, tipo um coach, porque o problema está mais ligado a questões de trabalho. E aí, dependendo, né, a gente sempre trabalha com projetos individuais para cada paciente. Dá para ficar claro, para quem está nos ouvindo, esses gatilhos seriam... O que leva a pessoa que está bem, que tem a predisposição a ter o problema de depressão. Aqueles surtos. É um gatilho mesmo, que é aquilo que aciona o processo a todo. vulnerabilidade, o terreno, a herança genética, aquilo que estaria adormecido, entre aspas, né, e que frente a uma situação ela aparece. Deixando bem claro, então, quer dizer, automedicar-se, embora esses remédios são difíceis de comprar. Medicação de vizinho, não dá para tomar. Pegar remédio emprestado dos outros, não funciona, absoluto, tá bom? Absoluto. Parar a medicação também por conta própria. Também. Porque as medicações, elas têm um tempo para agir, elas têm um modo de agir no organismo. A gente não vê, mas ele está agindo no organismo. Então, muitas vezes se sentem melhor depois de 2, 3 meses. Já estou boa. Então, isso para a medicação, dali 1, 2, 3 semanas, voltou a ter quadro pior do que o quadro inicial. Então, isso que nem é muito complicado. anti-inflamatório sem completar o tratamento, né? Antibiótico, né? Um outro caso também, eu ficaria o dia inteiro conversando com você, viu, Sônia? Mas vamos aproveitar o tempo aqui. Pessoas que ouvem vozes, né, conversam, muitas vezes no meio espiritualista, a pessoa, não, isso é normal, está conversando com o espírito. Existe, mas são poucos casos que há essa facilidade e a pessoa se sente presente, né? São médios assim, bem equilibrados, mas há muitos casos que aí já tem um transtorno. Esse transtorno na área psiquiátrica chama-se... Então, tem a esquizofrenia mais conhecida, mas existem outros transtornos mentais que a pessoa também tem uma alucinação auditiva, que é o que você se refere no termo psiquiátrico. É que, na verdade, a pessoa que tem um transtorno esquizofrênico, ela não tem só as alucinações auditivas, diferente de uma pessoa que tem, por exemplo, um quadro mais espiritual, né? Na verdade, eles têm um déficit também na vida dele como um todo. Isso é uma diferença, né? Uma pessoa que não está bem profissionalmente, uma pessoa que tem dificuldade de fazer amigos, dificuldade de se relacionar no emprego, fica muito isolado, não sai de casa, vê coisas que ninguém mais vê, que são alucinações visuais. Então, é um quadro bastante complexo e bastante grave, né? Então, é uma pessoa que perde a capacidade, muitas vezes, de funcionar na sociedade, né? Ele tem que ser retirado. Tem que ser, assim, se ele deixar o transtorno por conta por si mesmo, são pessoas que vão se isolando, não tomam banho, não saem de casa, não se cuidam, saem do emprego, rompem com familiares, né, e vão vivendo cada vez mais isolados, né, e podem às vezes ficar muito agressivos, porque eles acham que as vozes estão mandando fazer alguma coisa, né. Até recentemente teve nos Estados Unidos um rapaz que se vestiu de coringa e saiu matando as pessoas, né. Então isso, muitas vezes eles estão associados a delírios, eles acham que são outras pessoas, que são têm poderes, e aí acabam agindo na vida de acordo com os pensamentos que eles têm. Esses transtornos também são tratáveis com química ou tem que ser terapia? Esses necessariamente são com química, não tem. A terapia é muito mais uma questão coadjuvante ao tratamento, nesses casos, de reinserção social, porque eles vão ser tratados e aí ficou um espaço, né, dessas pessoas, abandonaram tudo, né, abandonaram a faculdade, abandonaram família, amigos, eles vão ter que ser reinseridos socialmente, e aí a terapia tem um papel importantíssimo. Mas o tratamento, no caso, então, da esquizofrenia, ele é medicamentoso, não há outra possibilidade. Como o nosso público é um público bem diversificado, mas tem muitas pessoas espiritualistas, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, para deixar bem claro que toda anomalia tem que ser muito bem orientada e investigada. A parte espiritual e a parte científica é importante para chegarmos a um critério, né? Algo no bom senso. Ainda nessa área, nós temos humor variável. Então, tem dia que a gente não fica muito bem, tem dia que não fica tão bem, vai variando. Uma vez, até numa entrevista aqui comigo, você me falou da distimia. Distimia. Essa variação
ela é ruim, é normal, tem que se medicar? Como é? Então, essa questão do normal, né, Humberto, é interessante, porque o que é normal aqui na nossa sociedade não é em outra sociedade. O que sempre, quando a gente fala em transtornos mentais, é aquele prejuízo. Tem que ter um prejuízo. Né? Tá. A pessoa tem uma alternância de humor, mas a vida dela vai bem, ela trabalha, ela não tem outros casos na família. Não afeta. É só uma pessoa que talvez aí a terapia é muito interessante para ela poder perceber o quanto que essas oscilações que ela tem prejudicam os outros, dá relacionamento com as pessoas, mas não necessariamente caracteriza um quadro psiquiátrico. Agora, existem oscilações de humor importantes, onde a pessoa, quando está muito deprimida, quer morrer, não quer fazer nada, quando está muito eufórica, faz compras desnecessárias, se relaciona de forma pouco segura com os parceiros, sexualmente. Então, são extremos, que aí há um prejuízo importante. Esses quadros, em geral, eles têm histórico familiar. Né? São famílias que a gente chama de transtorno de humor, transtorno de humor bipolar, em que essas pessoas têm uma herança genética importante, um quadro bastante, aí sim, marcadamente hereditária, e que essas pessoas têm esse desbalanço, esse desequilíbrio no humor, ora estando deprimida, ora estando muito exaltadas. Às vezes não é nem essa coisa de fazer muitas compras, gastar muito, mas muito irritada. Né? Você falou uma coisa, já vem, né, com 5 pedras, né? Aquelas pessoas extremas, falando até numa linguagem mais fácil, né, ilustrando um pouco, né? Mas você já vem com as 4, né, 5 pedras na mão. Estilo Saraiva. Aquele, né, tolerância zero, é mais ou menos isso, é mais ou menos nesse sentido. Mas tem que ter outros períodos em que eles estão bem. O que marca os transtornos bipolar do humor é a alternância. Fases em que estão bem, fases que estão muito irritados, muito eufóricos, não dormem, vão passar roupa às 4 horas da manhã. Até ontem eu atendi uma paciente que falei, mas você está bem toda, não estou mais passando roupa às 4 horas da manhã. Ou então estão muito tristes, não saem da cama, não querem tomar banho, não querem se relacionar com as pessoas. Então, sempre, Humberto, o parâmetro é o prejuízo. Tem que ter um prejuízo. Quando você tem um transtorno mental, você tem um prejuízo. Né? Não um prejuízo só para a própria pessoa que tem o transtorno, mas um prejuízo para todos aqueles que o cercam, para as suas atividades como um todo. Né? Eu estava lendo um livro recente, chama-se Estamos Prontos, que é do Francisco do Espírito Santo Neto. Ele fala sobre antropologia e ele faz a comparação, né, dos primatas com a gente. Então, muitas das coisas psicológicas até, ele mostra que a gente traz, muito parecidas, né? Então, tive a impressão de que muito da nossa forma de agir é ancestral, vem lá de trás. Seria a depressão, o mau humor, a distimia, uma coisa que a gente traz lá de trás, ou é criação humana isso? O que você acha? A ansiedade é bem um exemplo dessa questão de que vem de forma, né, dos nossos ancestrais. Né? A ansiedade, ela sempre... nós hoje só estamos aqui sentados conversando porque o ser humano tem ansiedade. Foi isso que o motivou a procurar o fogo, a roupa, se abrigar em cavernas, né? O medo de ficar exposto. Os medos são muito importantes para a evolução, para que as pessoas procurem formas melhores de viver. Então, a ansiedade é uma coisa bem ancestral. Até o que hoje a gente chama de transtornos ansiosos é quando isso passa a ter o prejuízo que eu estou falando. Mas se nós não tivermos o mínimo de ansiedade, a gente vai atravessar a rua atropelado, né? Porque não vai olhar para os dois lados. Então, acho que a ansiedade, sim. As doenças mentais, a gente sabe que elas são muito antigas também. Né? A história da psiquiatria conta, né, de pessoas da época medieval em que elas achavam que eram incorporadas, eram pessoas endemoniadas. Eles punham um guizo no pescoço, um sino, para que quando a pessoa chegasse no povoado, soubesse que aquela pessoa tinha uma alteração, né, que eles não sabiam dizer. Mas o conceito, vamos dizer, de saúde, de psiquiatria, do jeito que nós conhecemos, ela vem mais, né, com Freud, que já falava das teorias psicanalíticas, no começo do século XX, com Pinel, né, a questão do século XIX, né, a questão... Então, assim, a doença mental, durante muitos anos, ela foi confundida com pobreza, principalmente no Brasil, com pobreza, com mau caráter, com outras questões que não... questões médicas. E, lógico, que a ciência hoje, né, o que nós estávamos começando a falar, logo que você falou
Hoje você liga o computador, você pesquisa o que você quiser em uma rapidez imensa. Né? Você consegue saber o que um russo está pesquisando na área X em 2 segundos. Então isso com certeza aproximou muito, esclareceu muito a questão de transtornos mentais. E por isso hoje alguns transtornos até eles são mais diagnosticados. Por exemplo, o autismo. O autismo, a gente vem mudando sensivelmente o que a gente chama de prevalência, o que a gente espera encontrar de casos, que começou com 1 para cada 10 mil e hoje os Estados Unidos lançou uma estatística que é 1 para 88 nascidos vivos. Nós já chegamos de 1 para 10 mil, em 5, 6 anos passou para 1 para... tem agora aumentou, né? Não baixou, aumentou. Tem 1 para cada 88 crianças. Então, por quê? Porque eu acesso às informações. Agora, tem aí, assim, exatamente aonde nasceu o transtorno mental, nasceu com as próprias questões dos nossos defeitos de fábrica, né? Lá atrás, há muitos anos. Né? Sônia, chegamos ao final do programa. Não, olha, é ótimo. É esclarecedor, pena que é curto. Me convida de novo que eu venho aqui, a gente eu conversa sobre outro. Aberto para os nossos telespectadores passarem e-mails com perguntas. A gente monta direitinho, eu mando para a doutora Sônia. Aí quando ela voltar aqui, sim. Ótimo. Olha, de coração, muito obrigado. Eu que agradeço muito o convite, por ter estar aqui com você, depois de alguns anos, né, nos reencontrar. Eu sou sempre à disposição, realmente eu respondo por e-mail as perguntas que me forem encaminhadas. Obrigada. Obrigado, viu? A você que está com a gente, muito obrigado pela participação. Esse programa vai ficar disponibilizado no nosso site e também no YouTube. E na semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá, muito obrigado.